60. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 365. Realidade Virtual Online. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Min. Editora: Rundi. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Os recursos metálicos da base Espinha de Peixe dependiam principalmente de importações da Sexta Rua. Com a influência do boom econômico do outono passado, bem como da formação do banco no final do ano, inúmeras fábricas surgiram. Os lixões deixados sem administração por muitos anos foram varridos por todas as grandes fábricas. Depois dos caçadores que caçavam cristais e dos mercenários que protegiam as rotas comerciais, os catadores profissionais se tornaram a profissão mais procurada na Sexta Rua. Isso era incompreensível antes porque ninguém imaginava que tantas fábricas surgiriam na Sixth Street praticamente da noite para o dia. A capacidade de produção atual da base é limitada pela falta de matéria-prima. Muitas equipes de catadores já assinaram contratos com as fábricas. Embora eu tenha sugerido a Shunan que comprasse à força os recursos necessários à base Espinha de Peixe a um preço premium, ele rejeitou a proposta. Disse que, a menos que você tomasse a decisão, ele não interferiria no contrato entre empresas privadas e catadores. Wang Qin suspirou. O que ele fez foi certo, disse Jiang Shen. Shunan era, sem dúvida, um indivíduo interessante, embora fosse apenas um piloto. Era surpreendente que compartilhassem um processo de pensamento semelhante. Uma característica que a maioria dos sobreviventes no deserto compartilhava era que, assim que viam algo bonito, roubavam. Essa era a razão pela qual a maioria das pessoas passava a vida catando lixo. Claro, olhando a questão de outra perspectiva, as ações dos sobreviventes foram razoáveis. Devido à escassez de recursos de sobrevivência, eles talvez nem conseguissem sobreviver sem roubar os outros. Wang Qin olhou para Jiang Shen, sem entender. Da perspectiva dela, eles já eram gentis o suficiente para comprar os suprimentos a um preço alto. Pelo menos não estavam tentando roubá-los. A base Fishbone era a controladora da Sexta Rua. Eles não tinham autoridade para fazer o que quisessem. Somente a liberdade e a boa vontade podem injetar a energia duradoura necessária para o crescimento econômico da Sixth Street. Só perderíamos credibilidade se tentássemos interferir na economia e na indústria que a sustenta. E para um regime como o nosso, esta última é obviamente mais importante do que a primeira. Ela não entendeu o que o chefe disse, mas achou que era profundo. Foi o que a expressão de Wang Qin mostrou. Credibilidade. Qual o propósito disso? Útil demais, Jiang Shen riu. Não vamos falar sobre isso. Quanto ferro e alumínio estamos perdendo? Só me dê uma lista. Esses dois recursos não serão mais importados da Sexta Rua. Eu mesmo resolverei o problema. Vê, você consegue obter ferro. Os olhos de Wang Qin se arregalaram em descrença, pois ela não conseguia esconder sua surpresa. Mas ela logo percebeu sua grosseria e cobriu a boca com as mãos para expressar seu remorso. Jiang Shen não se importou e respondeu com uma voz casual. Isso mesmo, posso transportá-lo a partir do mês que vem. Mas não consigo resolver o problema dos metais raros, então veja se você tem alguma solução. Ela levantou os óculos enquanto a superfície refletia uma faísca astuta. Deixe que os catadores da base cuidem disso. Deveríamos desistir da reciclagem de ferro e alumínio e mudar nosso foco para equipamentos eletrônicos e dispositivos de alta precisão. Esses materiais contêm uma quantidade maior de metais raros. Vou deixar isso com você. Jiang Shen assentiu. O transporte das mercadorias para o armazém estava quase completo, então Wang Qin fez uma saudação antes de sair. Como estava ficando tarde, Jiang Shen se espreguiçou bastante antes de retornar à mansão. Ele precisava levar o suprimento de nutrientes para o abrigo nuclear no dia seguinte e pedir a opinião de An Junhua. Depois, visitaria a Sexta Rua para verificar o andamento do trabalho de Shunan. Ele empurrou a porta da sala de estar e viu Yao Yao e Lin Lin sentados à mesa. As duas cabeças pequenas estavam imersas em pensamentos enquanto discutiam sobre um projeto. O que você está olhando? Jiang Shen se aproximou por curiosidade. Ah, o irmão mais velho voltou. Já terminou o dia? Yao Yao sorriu gentilmente para Jiang Shen enquanto virava a cabeça. Lin Lin endireitou as costas orgulhosamente e manteve o queixo erguido. Estamos atualmente pesquisando uma tecnologia magnífica, mas como ela requer algum conhecimento de informática, tenho que perguntar a Yao Jiao. Jiang Shen esperava que Lin Lin se gabasse,
Então ele decidiu ignorá-la e dirigiu seu olhar para a fofa Yao Yao. Olá. Pare de me ignorar, protestou Lin Lin. É sobre um banco de dados que converte ondas cerebrais em sinais eletrônicos, não é nada especial, disse Yao Yao timidamente. Banco de dados? Jiang Shen ficou confuso. Desculpe por incomodar vocês tanto. Sun Xiaorou saiu do corredor usando um vestido floral roxo claro. Ela baixou os olhos, desculpando-se. De jeito nenhum, não é problemático. Lin Lin se sentiu estranha com a sinceridade de Sun Xiaorou enquanto coçava o rosto. Embora tenha sido Tintin em seu corpo quem destruiu o chip que causou a transformação de Sun Xiaorou, ela ainda carregava alguma responsabilidade por não ter controlado o inseto. Mesmo que Sun Xiaorou nunca a culpasse, ela sempre se sentia culpada. Embora Lin Lin falasse muito e fosse um tanto arrogante, no fundo ela ainda era uma pessoa gentil. Sem problemas, Yao Yao também espera que sua irmã possa começar a andar logo. Yao Yao assentiu com a cabeça seriamente. Obrigado a todos, disse Sun Xiaorou emocionado. Jiang Shen sentiu que eles tinham um bom relacionamento um com o outro. Seria porque viveram juntos por tanto tempo. Obrigado a você também. É? Eu? Jiang Shen olhou surpreso para Sun Xiaorou sorrindo para ele. MHMM. Foi só por sua causa que reencontrei minha irmã e conheci tantos amigos queridos e também uma cunhado fofo. Seus olhos se transformaram em duas luas crescentes. O sorriso era doce, mas Jiang Shen sentiu que o sorriso transmitia uma vibração semelhante à de sua irmã. O sorriso diabólico. Jiang Shen engoliu em seco enquanto tremia incontrolavelmente. Porra, isso conta como uma provocação. Ponto. Depois do jantar, Jiang Shen e Sun Jiao foram para a academia do terceiro andar. Lá dentro, havia duas salas de treinamento de realidade virtual. Disseram a Jiang Shen que o morpeg de realidade virtual estava pronto. Claro, ele mal podia esperar para experimentá-lo enquanto arrastava Sun Jiao junto. Minor Goodliland foi um nome criado por Duong Kong. Ele não criou o conteúdo sozinho, pois muitos dos dados e modelos já estavam disponíveis. Tudo o que ela precisava fazer era replicar o famoso morpeg de realidade virtual na nova engine. Embora parecesse fácil, era um trabalho enorme. Para concluir o projeto, Duong Kong solicitou a ajuda de cerca de 10 pessoas que já haviam trabalhado com design de jogos. Por outro lado, Jiang Shen também aumentou a dificuldade de seu trabalho. Para melhor se adequar à cultura do mundo moderno e às necessidades espirituais das pessoas, Jiang Shen baixou uma biblioteca de web novels de Xuanhuan e pediu a Duong Kong que as lesse. Ele pediu que ele se esforçasse ao máximo para recriar a paixão ao projetar o jogo. Isso deixou Duong Kong muito preocupado. Enquanto Jiang Shen gostava dos romances, Yong Kong não entendia a graça deles, já que era forçado a ler milhões de palavras apenas para completar a tarefa que lhe fora atribuída. De qualquer forma, após meio ano de trabalho, a versão beta do jogo finalmente foi concluída. Divertido ou não, Jiang Shen estava determinado a descobrir isso sozinho. Um World Post-Apocalyptic capítulo 366. A classificação do jogo está ficando estranha embora fosse um morpeg, além do NPC que possuía inteligência artificial básica, havia apenas 2 jogadores. As duas câmaras de realidade virtual conectavam-se diretamente ao servidor, que funcionava como um servidor privado. O conteúdo do jogo era fácil de entender e seguir. Envolvia 2 massas de terra, 4 impérios, a fusão cultural entre o Oriente e o Ocidente, e uma terra distinta e sobrenatural que introduzia o pano de fundo do mundo. A animação de abertura foi primorosamente projetada, mas Jiang Shen não queria perder tempo e decidiu ignorá-la, indo direto para a interface de criação de personagem. Havia uma variedade de classes e raças que podiam ser selecionadas, incluindo a maioria das que costumam ser abordadas em romances do tipo morpeg. Como era uma conta de mestre de jogo, Jiang Shen podia selecionar diretamente a raça e a classe ocultas, que normalmente só seriam abertas após milhares de condições especiais serem atendidas. Jiang Shen não queria gastar muito tempo selecionando seu personagem, então ele escolheu a profissão humana mais equilibrada, bem como a de guerreiro, com equilíbrio entre habilidades de ataque e defesa. Algumas palavras passaram diante de seus olhos. Capítulo 1 Era medieval. O jogo seria permanentemente influenciado pelas ações dos usuários no jogo, ultrapassando a progressão atual do mundo dos jogos. Por exemplo,
Se um jogador superasse milhares de obstáculos para completar uma missão oculta para revelar a mágica máquina a vapor, o NPC formaria o grupo progressista, e o grupo conservador levaria os jogadores que escolhessem lados em uma batalha épica para determinar se o mundo progrediria para o capítulo 2, Era do Vapor, ou permaneceria no capítulo 1, Era Medieval. Quando um jogador excessivamente curioso acionava um semideus ou destruidor para ser invocado no mundo e fazia com que o feitiço Inferno Sem Fim fosse lançado em todo o servidor, se ele escolhesse sacrificar sua alma a Lúcifer, o jogo retornaria ao capítulo 1, Era Medieval. A progressão do mundo significava que novas classes e até novas raças surgiriam. O surgimento da Era do Vapor ou da Era Mágica dependia das ações dos jogadores no mundo. A liberdade era quase idêntica à do mundo real, com infinitas possibilidades. Esse nível de detalhe era uma tarefa impossível para os supercomputadores modernos, pois o número de variáveis de mudança seria astronômico. Mas com a tecnologia do Apocalipse, esse nível de detalhe não era problema algum. Ninguém escolheria perder a oportunidade de experimentar uma segunda vida. Jiang Shen já podia imaginar a loucura que as pessoas teriam ao comprar o capacete de realidade virtual. Ponto. Uma luz branca iluminou o espaço e Jiang Shen apareceu na vila inicial, nu. Outra luz branca brilhou e Sun Jiao também apareceu nu ao lado de Jiang Shen. Ah! Como é que eu não tenho roupa? Gritou Sun Jiao, olhando para baixo para cobrir suas partes íntimas, tremendo e com o rosto vermelho. É? Você gosta de elfos? Jiang Shen coçou o queixo enquanto examinava o personagem criado por Sun Jiao. Além da voz, ela era completamente diferente da pessoa real. O queixo era pontudo demais para ser considerado humanamente possível, e orelhas finas e elegantes atravessavam os fios verdes de cabelo. Tinha uma cintura fina e um peito do tamanho de bolas de futebol. Tinha o rosto de um anjo, mas a figura de um demônio. Enquanto Jiang Shen olhava, ele assentiu, satisfeito. O sistema de criação de rostos deve ter sido enfraquecido, já que ela não parece muito diferente de sua aparência real. A ideia de uma garota feia com um rosto bonito falando docemente com ele lhe deu arrepios. Além disso, o gênero precisa ser restrito. Ele descobriu que, durante a criação do personagem, poderia escolher criar uma conta feminina. Donkey Kong é burro. Ao pensar em um homem com uma conta feminina interagindo com ele, sentiu um arrepio na espinha. Pelo menos criar um servidor separado só para pessoas assim. É hora de dizer isso. Roupas. Me deem roupas, gritou Sun Jiao, envergonhada. Era raro ver Sun Jiao em tanto pânico. É claro que aparecer nu na rua deixaria qualquer um em pânico. Tudo bem, somos todos NPCs. Jiang Shen estendeu o dedo e pressionou o ar. Além disso, com a existência do centro de controle, você pode criar suas próprias roupas. Um vestido longo caiu no chão. Sun Jiao, com a velocidade da luz, agarrou as roupas do chão e cobriu suas partes íntimas. Então, a elfa benevolente sorriu horrivelmente para a multidão chocada e desferiu golpes estrondosos. O dedo dela se moveu. Milhares de rastros de chamas caíram do chão. O feitiço proibido Inferno Sem Fim do Mago de nível 100 queimou toda a vila inicial até virar pó. Normalmente, não era possível matar pessoas na vila inicial, mas Sun Jiao abusou impiedosamente das habilidades infinitas do NPC. Foi assim que a GM jogou o jogo. Você não precisa acabar com todo mundo. Havia algumas lolis anãs lá. As chamas caindo sobre Jiang Shen exibiam um monte de 0S. O feitiço era inútil nele. Afinal, são programas. Sun Jiao lançou um olhar sujo para Jiang Shen enquanto mostrava os dentes para exibir sua destreza. Ela estava de fato certa, já que todas essas pessoas eram NPCs. Embora parecessem chocadas, envergonhadas e até tivessem desejos sexuais ao ver um corpo nu, por trás dos personagens havia apenas linhas de código. Todos os programas de personalidade eram baseados na matriz de D e determinados com base em variáveis aleatórias. Ok, você está certo. Jiang Shen examinou a terra queimada e os prédios em ruínas. O cheiro de carne queimada chegou até seu nariz. Não era bom ser realista demais. Se sangue começasse a jorrar com um único corte de espada e um simples feitiço de bola de fogo queimasse pessoas, o jogo não duraria muito tempo até que o Ministério da Rádio e Televisão encerrasse. Criar uma versão menos violenta.
Talvez pudessem identificar automaticamente a idade e a nacionalidade do usuário e limitar os efeitos gráficos com base nas leis locais do usuário. O que há de divertido neste jogo? Song Jiao rolou o dedo enquanto trabalhava em seu equipamento. Jiang Shen não precisou perguntar, pois sabia que ela devia ter colocado a arma divina de 10 estrelas em seu inventário. Uma luz verde foi emitida quando o equipamento divino, a armadura da Rainha Elfa, foi vestido por Song Jiao. Esse equipamento demonstrava perfeitamente a ideia de guardar roupas para o país. Apenas algumas placas de metal cobriam a área íntima e a maior parte de sua pele ficava exposta sob um fino véu. Vendo que não havia ninguém por perto, Song Jiao não considerou se o equipamento que parecia ligeiro era constrangedor ou não, mas ela provocou Jiang Shen com seus 36 GS. Olhando para a safada Song Jiao, Jiang Shen examinou as roupas bem embrulhadas na frente do peito. Você aumentou o tamanho do peito ao máximo? Song Jiao, que teve seu segredo exposto, nem mesmo corou enquanto revirava os olhos. Não acredito que você não tenha levado sua coisa ao máximo. Para ser sincero, Jiang Shen nem tinha pensado nisso. Ele permitiu que o sistema replicasse sua aparência ao criar seu personagem. Song Jiao lembrou que no mundo virtual ele poderia ser um pouco maior. Seu dedo se moveu no ar enquanto a parte indescritível começava a crescer a uma velocidade inacreditável. Jiang Shen tinha um sorriso irônico no rosto. Por que você não testa? Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 367. Recentemente no acampamento a área dentro dos muros do acampamento mais que dobrou, estendendo-se do lado de fora da praça até o ponto de ônibus. Os 4 cantos do acampamento tinham torres de patrulha com 10 metros de altura. Cada uma das torres estava equipada com 4 canhões de 20 milímetros. A metralhadora fixa de grande calibre não só podia rasgar facilmente a armadura do Garra da Morte, como também causar danos à gordura de alta densidade de Rusan. É claro que a metralhadora era direcionada principalmente aos Rusan, já que os Garras da Morte eram limitados em número e difíceis de atingir, enquanto os Rusan podiam morder de olhos fechados. Comparado a quando Jiang Shen saiu, as mudanças dentro da base também foram surpreendentes. A área das tendas estava desorganizada, pois o gueto havia sido removido e substituído por fileiras de prédios e apartamentos de concreto. Graças às melhorias nas condições de vida, o humor dos moradores do abrigo nuclear ficou mais agradável. Pelo menos, poucas pessoas demonstravam desespero ao caminhar pelas ruas. Seguindo as instruções de Jiang Shen antes de partir, Chulu construiu outro laboratório na superfície. No entanto, devido à falta de equipamentos experimentais, o laboratório na superfície não pôde ser colocado em operação e a maioria dos experimentos continuou sendo conduzida no subsolo. Jiang Shen não precisou esperar muito tempo antes que Wang Zhou e Chulu viessem cumprimentá-lo. Depois de conversar um pouco, Jiang Shen começou a perguntar sobre a situação do acampamento. O número de tropas estacionadas aumentou de 80 para 200. Para compensar a falta de pessoal, um novo terminal de controle de drones foi estabelecido no campo, com uma frota de ataque de 400 drones sendo implantada. Wang Zhou relatou o status de defesa da base. Houve alguma preocupação com a segurança? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. A atividade dos zumbis de Wangai está aumentando. Além disso, os mutantes estão se tornando mais ativos. No mês passado, houve um incidente em que um ataque de Garra da Morte causou 14 mortes. Wang Zhou abaixou a cabeça, sentindo-se culpado. Um incidente como esse foi completamente culpa dele. A região de Songjiang não tinha ninhos de Garras da Morte, então nenhuma Garra da Morte deveria estar ativa na região. Isso era quase senso comum para os sobreviventes de Wangai. Foi coincidência o fato de Jiang Shen ter encontrado uma mãe da Garra da Morte da última vez, mas ninguém esperava que outra Garra da Morte estivesse ativa na região. Levante a cabeça, os ataques da Garra da Morte não foram culpa sua. Sua responsabilidade é reagir e lidar com esse tipo de situação de emergência. Mas, pelo que vejo, você está indo muito bem. Jiang Shen examinou as paredes ao redor da base. Wang Zhou levantou a cabeça e olhou sinceramente para Jiang Shen. Além disso, você tem mais alguma informação sobre a última explosão no acampamento? Jiang Shen tinha a sensação de que a morte do velho e a maçã dourada poderiam estar conectadas de alguma forma. Por enquanto, não, mas encontramos um corpo humano digitalizado no quarteirão adjacente. Embora não houvesse evidências diretas que o ligassem à explosão, com base no horário da destruição,
O corpo foi destruído no dia da explosão, disse Wenzhou, humano digitalizado. Uma carranca apareceu no rosto de Jiang Shen. Você tem fotos? Wenzhou sentiu, pegou uma imagem de sua empresa pública e passou para Jiang Shen. Os alunos de Jiang Shen olharam para a figura distinta, Lin Xuan. Embora o rosto estivesse quase irreconhecível, pelos poucos traços faciais restantes, Jiang Shen ainda conseguia reconhecer sua identidade. Também encontramos uma espada laser e uma adaga por perto. Entendo. Jiang Shen assentiu. Em relação ao misterioso humano digitalizado com más intenções, ele não tinha soluções no momento. Mesmo com o corpo destruído, ele poderia muito bem reviver em algum local desconhecido. O mercenário barbudo empresa pública forneceu algumas pistas, mas devido ao seu alto poder de fogo, o helicóptero não conseguiu se aproximar. Embora Shen Weiguo tenha tentado investigar o problema com drones, eles ainda foram interceptados. Vamos deixar as duas questões de lado? Por enquanto, concentre-se na defesa do acampamento e garanta a segurança dos moradores do abrigo nuclear. Eles são especialistas altamente valorizados em diferentes áreas. Só isso. Sim, senhor. Wenzhou saudou e saiu. Então Jiang Shen olhou para Chulo, e quanto ao assunto interno? Ela sorriu com confiança e disse, a equipe do projeto de pesquisa aumentou de 10 para 17 membros. Os resultados da pesquisa incluem 4 subprojetos relacionados à blindagem de potência T4, ao canhão transportável de 20 mm, ao Tiger II e ao fornecimento aprimorado de nutrientes. Tiger II está completo. Jiang Shen ficou chocado. Como a escassez de matéria-prima impediu a produção do modelo de teste. Mas os pesquisadores construíram um modelo matemático para verificar a capacidade de combate deste modelo Tiger. Perfeito. Cadê a liderança para este projeto? Jiang Shen estava radiante. Dentro do abrigo nuclear. Quer que eu ligue para ele? Perguntou Chulo. Não precisa, eu tenho que descer de qualquer jeito. Jiang Shen acenou com a mão. Posso ajudar em mais alguma coisa? Perguntou Chulo. Leve-me para o porão. Roger, disse Chulo respeitosamente. Já era quase junho, mas o porão ainda estava frio e úmido. O guarda abriu o portão de metal para Jiang Shen e esperou do lado de fora com Chulo. Jiang Shen hesitou em frente à porta, mas mesmo assim entrou. Anjunho levantou a cabeça e olhou pacificamente para Jiang Shen. Você vai se render? Nenhuma resposta. Com os olhos tão compostos quanto água parada, ela deixou Jiang Shen frustrado. Como uma pessoa pode ser tão teimosa? Um pensamento maligno passou por sua cabeça, mas ele respirou fundo e conteve seus desejos. Quanto mais tempo permanecia no apocalipse, mais confusos seus limites se tornavam. Como ele tinha acabado de retornar, no entanto, a racionalidade venceu a batalha. Espero que você reconsidere seriamente. Jiang Shen lançou-lhe um olhar longo e significativo e saiu do porão. Com o fechamento da porta de metal, Anjunhua se sentiu aliviado. Embora ela não soubesse por que ele não fez nada dessa vez, para ela foi um alívio. Um ouro post-apocalíptico capítulo 368, Tigre segundo Jiang Shen pegou o elevador até o abrigo nuclear. Quando estava prestes a enviar a amostra de nutrientes para Wang Fangping e analisar os resultados da equipe do projeto Tiger II, encontrou as duas pessoas que procurava em frente ao laboratório. Eles pareciam estar discutindo sobre alguma coisa. Trazer bactérias X1 para dentro do abrigo nuclear. Você está louco! Gritou Fang Wei, líder do projeto Tiger II, para Wang Fangping. A bactéria X1 controlava os zumbis. Isso é para experimentação, para a ciência. E não é como se você não tivesse tomado vacinas, porque está com tanto medo. Com gotas de cuspe por todo o rosto, Wang Fangping rugiu. Os dois discutiam furiosamente. Se não fosse por alguém esbarrando neles e o guarda parado ao lado, os dois educados poderiam começar uma briga. E depois? Criar um X3 ou X4 imune à vacina? Perguntou Fang Wei, em tom de brincadeira. Todos os experimentos são projetados com segurança, eu só preciso de uma pequena fita de DNA. Essa é a desconfiança e o viés da ciência da vida. A bactéria X1 foi detectada na tela sensível ao toque do computador quântico no laboratório. Você acha que é seguro? Fang Wei ficou furioso.
Devido ao equipamento limitado de experimentação dentro do abrigo nuclear, havia apenas um computador quântico capaz de simular experimentos. O computador foi fundamental para a pesquisa no século 22, pois muitos cálculos e modelagens de dados complexos só podiam ser realizados por ele. Embora a base Fishbone oferecesse uma recompensa de 50 mil cristais na Seed State para quem encontrasse um computador quântico de nível experimental, infelizmente, até hoje, não houve notícias. Portanto, todos os 17 projetos de pesquisa tiveram que usar o único computador quântico do abrigo nuclear. Meu Deus, qual idiota não lavou as mãos antes de tocar na tela? Vou investigar isso, mas, chefe. Quando estava prestes a entrar em outro debate com o colega, Wang Fangping notou Jiang Shen parado ao lado deles e imediatamente se calou. As pessoas no corredor se dispersaram quando viram Jiang Shen. O que está acontecendo? Wang Fangping interrompeu Fang Wei para explicar. Foi isso que aconteceu. Como o projeto das algas marinhas estagnou devido a um gargalo, pedi aos guardas que coletassem algumas células do pescoço dos zumbis para obter bactérias X1. Bactéria X1? O que isso tem a ver com as algas que geram energia? Jiang Shen ficou intrigado. Como as bactérias X1 têm alta eficiência fotossintética, para aumentar a conversão da luz solar nas algas, um dos meus pesquisadores propôs a possibilidade de que, a partir do núcleo da bactéria X1, o DNA do cloroplasto pudesse ser implantado nas algas. E se a alga acabar apresentando características semelhantes às da bactéria X1? Fang Wei interrompeu com um sorriso de escárnio. Porra, isso é um grande problema. As palavras de Fang Wei fizeram Jiang Shen se assustar. A princípio, ele pensou que o que Wang Fangping fez estava certo. A pesquisa deve ser feita a todo custo. Mas quando se lembrou de que isso deve ser cultivado no mundo moderno, ficou imediatamente preocupado. Ele não queria que Resident Evil acontecesse no mundo moderno. Isso é impossível. Você não entende de engenharia genética. O rosto de Wang Fangping estava vermelho e fumegante. Mas eu entendo o risco para a tecnologia. Fang Wei imediatamente rebateu a perspectiva de Wang Fangping. Chega, parem de discutir. Jiang Shen interrompeu a discussão, irritado. Os dois ficaram calados. Mas, pelo jeito como se encaravam, era evidente que ainda estavam acalorados. Após uma pausa, Jiang Shen olhou para Wang Fangping. O transplante de fitas de DNA da bactéria X1 deve ser interrompido imediatamente. Assim como Fang Wei disse, a pesquisa deve ser cuidadosamente planejada e executada dentro de limites seguros. Quaisquer amostras de DNA injetadas com a bactéria X1 devem ser destruídas. Ponto sim, disse Wang Fangping relutantemente. Vendo que ele estava em vantagem, as pontas da boca de Fang Wei se curvaram orgulhosamente. Jiang Shen deu um tapinha no ombro de Wang Fangping e usou um tom encorajador para confortá-lo. É ótimo dar passos ousados e inovadores, mas o nível de risco não pode ser ignorado. Além disso, aqui está uma amostra do suprimento de nutrientes aprimorado produzido em massa. Dê uma olhada para ver se atende aos padrões de qualidade. Como sua pesquisa foi descartada, seria natural que ele se sentisse derrotado, mas Wang Fangping não era tacanho. Depois de respirar fundo, ele se recuperou das emoções negativas. Ok. Ele pegou um suprimento de nutrientes de Jiang Shen e foi embora. Então Jiang Shen se virou para Fang Wei. Relate esse tipo de incidente ao acampamento e, no futuro, não tente resolver incidentes como este em particular. Você não é um bárbaro, o que argumentos podem resolver? Sim, respondeu Fang Wei, envergonhado. Conflitos internos só poderiam ser resolvidos mantendo-se neutro. Jiang Shen não conhecia nenhum outro método para resolver relações tensas entre pesquisadores. Não vamos mais falar sobre isso. Ouvi dizer que o design do Tiger II está concluído, então estou aqui para dar uma olhada. Você poderia me mostrar o modelo? Claro. Por favor, siga-me. Ao ouvir Jiang Shen perguntar sobre o projeto de pesquisa, Fang Wei imediatamente se animou e caminhou apressadamente até a sala de informática. Jiang Shen o seguiu e viu o computador quântico. O computador quântico era semelhante ao computador gamer que ele adquiriu no Fallout Shelter 005, mas seu poder de computação estava claramente um nível acima do supercomputador de algoritmos mistos. A máquina era do tamanho de uma van e conectada por todos os tipos de fios e cabos. Só pela aparência,
O computador quântico parecia simples visto de fora. Mas, considerando o cuidado com que Fang Wei trabalhou nele, era fácil perceber o quão valioso era aquele objeto. Rapidamente, uma luz azul surgiu do dispositivo holográfico e formou um modelo em miniatura do Tiger II. Diferentemente do Tiger anterior, o Tiger II foi projetado com um canhão de disparo. Tinha 10,7 metros de comprimento e 4,1 metros de largura, e o veículo tinha formato retangular. A torre estava localizada na traseira do veículo, com o cano paralelo à blindagem frontal. Pesava 63 toneladas, com a blindagem composta de aço tipo A. O posicionamento do Tiger II no campo de batalha é o de um caça-tanques, mas também de apoio à artilharia. Sua defesa concentra-se principalmente na blindagem frontal e da torre. Além do canhão principal, no topo da torre há uma metralhadora de 10 mm para atacar alvos próximos. É claro que palavras não podem descrever sua real capacidade de combate. Deixe-me mostrar a vocês. Após uma breve explicação sobre as especificações do Tiger II, Fang Wei pressionou outro botão na tela de controle. Os gráficos do holograma começaram a mudar quando um deserto apareceu sob o Tiger II. 7 conjuntos de rodas de sustentação sob a blindagem de aço começaram a girar enquanto o Tiger se movia a toda a velocidade pelo deserto. O ambiente então mudou de deserto para cidade, de cidade para floresta. Este é o modelo que criamos com base na simulação de ambientes físicos reais. Ele replica realisticamente a capacidade de combate do tanque. Demonstrarei a real eficácia de combate do Tiger II. Com uma expressão atordoada no rosto de Jiang Shen, Fang Wei orgulhosamente apertou um botão na tela. Letras gigantes apareceram no holograma: simulação de batalha. O ambiente mudou novamente quando o modelo Tiger II reapareceu em um deserto vazio. Ao mesmo tempo, 4 soldados com lançadores de foguetes anti-tanque Python apareceram em 4 direções diferentes. 4 foguetes foram lançados simultaneamente antes de atingirem a frente, a lateral, a traseira e a torre do Tiger II. As chamas envolveram o Tiger II, mas quando a fumaça se dissipou, apenas a blindagem traseira do Tiger II sofreu algum dano. Jiang Shen já havia testemunhado o poder destrutivo do Python antes. O tanque-chefe destruído na Guerra Civil tinha um enorme buraco na blindagem frontal. Embora nunca tenha presenciado pessoalmente a guerra, ele viu a imagem capturada por drones do foguete atingindo o alvo. Seja lutando contra armas antitanque ou armas de outros tanques, o Tiger II foi projetado com a capacidade de sobrevivência em mente. É claro que ele não foi projetado para ser um tanque, então não recomendo enviá-lo para a linha de frente para lutar contra outros tanques. Então, Fang Wei demonstrou a capacidade de sobrevivência do Tiger II contra outros tanques do pré-guerra, e os resultados foram impressionantes. Além de não conseguir se defender do canhão de partículas do Wanderer, a maioria dos golpes dos tanques podia ser absorvida pela blindagem frontal do Tiger II. Quanto ao poder do canhão eletromagnético tipo 50, Jiang Shen já o viu muitas vezes, então Fang Wei não precisou demonstrá-lo. Comparado ao Tiger anterior, com seu canhão no caminhão, apenas a blindagem do Tiger II foi aprimorada, o canhão em si não mudou. O que você acha? Está satisfeito com o Tiger II? Fang Wei já sabia a resposta pela expressão de Jiang Shen, mas ainda assim perguntou com orgulho. Comparado à personalidade de Wang Fangping, Fang Wei era mais extrovertido. Ele tinha o orgulho de um cientista ao lidar com pessoas e coisas. Embora contivesse um pouco de sua personalidade diante de Jiang Shen, o ditador, sua personalidade ainda transparecia inconscientemente. Mas Jiang Shen não se importava. Contanto que as pessoas vissem essas características como uma fraqueza, ele poderia aceitá-las. Estou muito satisfeito. Quanto custa? Jiang Shen sorriu satisfeito. Está tudo nesta lista. Fang Wei entregou a Jiang Shen um cartão de grafeno. Menor 101 toneladas de ferro, 10 toneladas de alumínio, 2,1 toneladas de molibdênio. Maior. Os primeiros foram bons, mas a longa lista de metais raros deu dor de cabeça a Jiang Shen. A escassez de metais raros precisava ser resolvida. Ainda era muito difícil suprir a demanda industrial apenas com reciclagem. Um ouro post-apocalíptico capítulo 369, o raro computador quântico. Quando Jiang Shen retornou à superfície, ele imediatamente encontrou Chulu e explicou a ela sua ideia de mineração em águas profundas. Mineração em águas profundas.
Xiulu olhou para Jiang Shen, perplexo. Todas as minas detectáveis na Terra foram completamente exploradas. Mesmo que o manto sob o mar profundo, alguns quilômetros abaixo, ainda contenha depósitos não desenvolvidos, devido ao alto custo da mineração e aos graves danos ao ambiente geológico, a operação seria impossível de ser realizada. Além disso, a existência de elevadores espaciais reduziu significativamente o custo do espaço. As operações de mineração do século XXII eram todas focadas na mineração espacial. Era justo dizer que a mineração em águas profundas era tão obsoleta quanto a geração de energia a carvão. Isso mesmo, tecnologia de mineração em águas profundas, de preferência um sistema automatizado. Isso é possível? Perguntou Jiang Shen. É certamente possível, já que é uma tecnologia ultrapassada. Mas existem depósitos de mineração ao longo da costa de Wangai. Você não precisa se preocupar com isso. Quanto a onde minerar, eu tenho meus planos. Jiang Shen riu. Como Jiang Shen já havia falado, Xiulu assentiu e concordou. Certo, vou criar outra equipe de pesquisa para se concentrar na replicação da tecnologia de mineração em águas profundas. No entanto, atualmente, há apenas um computador quântico. Se houver um aumento na progressão do projeto, isso reduzirá a velocidade de pesquisa de outros projetos. Jiang Shen ficou perdido por um momento, pois não sabia que tipo de pesquisa estava sendo conduzida e qual a importância da pesquisa em computadores quânticos no século XXII. Muitas pessoas nascidas depois da guerra também não entendiam, mas como Xiulu veio de antes da guerra, ela conhecia alguns elementos daquilo. Ela percebeu a confusão no rosto de Jiang Shen enquanto explicava o raciocínio de forma concisa. A capacidade de cálculo de potência do computador quântico é precisa o suficiente para simular o ambiente físico no nível de quarks, o que permitiria a simulação de muitos experimentos em um estado puramente matemático. Não só foi fácil eliminar a possível interferência no experimento, como também foi possível simular uma reação química que normalmente leva alguns dias para ser concluída em menos de um segundo. É claro que essa é apenas uma de suas funções. Quando Xiulu explicou isso, Jiang Shen finalmente entendeu por que todos os países do mundo moderno despejaram quantias infinitas de dinheiro no poço sem fundo conhecido como computador quântico. Uma vez concluído, sem exagero, a velocidade da pesquisa do país aumentaria exponencialmente. Embora muitas organizações e países se gabassem de ter concluído a fase inicial do computador quântico, com a IBM e o Google na vanguarda, ainda estavam longe do computador quântico propriamente dito. Além disso, embora utilizem algoritmos quânticos, a velocidade de computação do computador não supera nem mesmo a dos computadores tradicionais. Antes da ciência dos materiais ter seu avanço monumental, qualquer alarde sobre o desenvolvimento do computador quântico era mera vanglória. Assim como, sem a invenção do concreto armado, seria impossível construir arranha-céus. Qual é a proporção ideal de um computador quântico para equipes de projeto? Jiang Shen pensou um pouco e disse em voz baixa. Por experiência, a proporção ideal seria de 10 equipes de projeto para um computador quântico. Mas, no momento, isso não é viável. Havia apenas um no abrigo antiaéreo, com 17 projetos utilizando-o. Com um projeto adicional em mineração em águas profundas, a aglomeração seria um eufemismo. Existe tecnologia de produção para o computador quântico? Perguntou Jiang Shen. Sim, mas não temos capacidade de produção, disse Xiulu com resignação. Fazia sentido. Jiang Shen também revelou um sorriso com profunda resignação. Ok, já que outra equipe de pesquisa não pode ser adicionada, as pessoas na superfície não devem ficar paradas. Embora seja difícil concluir a pesquisa sem o computador quântico, eles ainda podem lidar facilmente com a recuperação de tecnologia e a coleta de informações em terras devastadas. Ok, Xiulu assentiu. Ponto. Área rural, ao norte de Wangai. Um homem caminhava pela estrada de concreto rachada. Um capuz cinza cobria seu rosto. No entanto, pelas roupas rasgadas, ele parecia ter passado por uma batalha intensa recentemente. Por causa da guerra, a infraestrutura, como pontes, foi quase toda destruída pelas explosões. A ponte Binjiang, que atravessava o rio Long, foi quebrada em vários segmentos, mas isso não o incomodou. Enquanto lançava uma garra da mão direita, ele saltou de forma inimaginável e agilmente se balançou. Ambos os pés pisaram forte no chão.
Ele recuperou o equilíbrio e soltou um suspiro. Depois de cruzar o rio, ele não faria mais parte do território de Wangai. O uivo estridente de Deathclaw veio de longe, não muito longe de suas costas, mas desapareceu rapidamente. Ele prendeu a garra de volta no cinto e tirou o capuz. Ufa, claro que não vai perseguir. O rosto era Lin Xuan. Um mapa holográfico apareceu 5 centímetros diante de seus olhos, os olhos mecânicos ligeiramente virados enquanto ele direcionava sua visão para o oeste. A concentração de zumbis na área rural de Wangai era extremamente dispersa, mas a densidade de mutantes era relativamente alta. No entanto, os mutantes pareciam ser diferentes dos de Wangai. Eles não demonstravam agressividade, pelo menos não para o humano digitalizado. Uma garra da morte vagava pelos destroços, em busca de comida. Ao passar por Lin Xuan, apenas cheirou o nariz antes de desistir da presa feita de metal e gel de sílica. Alguns sobreviventes, escondidos no escuro, olhavam com medo para a garra da morte passando por Lin Xuan. Ficaram perplexos com o fato de a garra da morte não ter atacado aquele homem. Seus olhos eletrônicos examinaram os sobreviventes, mas ele optou por ignorá-los e seguiu em direção ao seu destino. Tirando os 2 grupos de bandidos que desperdiçaram alguns minutos do seu tempo, ele teve uma viagem tranquila. Ele seguiu para o oeste por 2 horas antes de parar em frente a um armazém. Um homem com um cigarro na boca saiu das sombras. Junto com ele, alguns soldados empunhavam rifles. Pelo símbolo em seus uniformes, eram da Câmara de Comércio Carmesim. Você está atrasado. O homem com o cigarro soprou uma nuvem de fumaça. Fui pego no caminho, desculpou-se Lin Xuan. O homem olhou para o sangue que ainda não havia secado em seu rosto. Não perguntou o motivo enquanto tirava o cigarro da boca. Então vamos começar. Lin Xuan não respondeu. Contornou e foi até a porta do armazém. Ele colocou o dedo no círculo no painel do armazém. Identificação de impressões digitais? Perguntou o vendedor de cigarros. Identificação de sinal elétrico. Lin Xuan corrigiu concisamente e recuou alguns passos. A porta se abriu, expondo os itens armazenados no armazém. As pupilas do homem se contraíram. Um armazém lotado de aço de grau B segundo estimativas aproximadas, havia pelo menos 1000 toneladas. É difícil imaginar o quão rico você é. A ganância brilhou nos olhos do homem. Na Sixth State, o preço de 1 tonelada de aço de grau B já era de 100 cristais. 1000 toneladas seriam vendidas por 100.000 cristais. Mas ele pensou no que seu chefe lhe disse enquanto a ganância em sua mente começava a esfriar. É a riqueza do meu pai, comprada antes da guerra. Ele olhou para o vendedor de cigarros, pois Lin Xuan não pareceu se importar com a mudança de expressão em seu rosto. Então, disse emocionado, como em nosso acordo, metade do uso do aço será determinado por você. A outra metade, preciso que você atenda a minha demanda e produza as peças que preciso. Após uma pausa, um sorriso nobre apareceu no rosto de Lin Xuan. É claro que, se eu não vir o que quero ver um mês depois, alguns eventos infelizes podem ocorrer. Aquele sorriso era cruel. Um ouro post-apocalíptico capítulo 370. A segunda cruzada. Jiang Shen não tinha ideias melhores em relação ao computador quântico. Ele só podia se esforçar para coletar mais informações. Antes de partir, ele disse algumas palavras a Chulo. Enfatizou especialmente a pesquisa em tecnologia militar, a tecnologia de recuperação de ilhas artificiais, elevador espacial e estação espacial síncrona. Jiang Shen foi até a Sixth State de helicóptero. Após cerca de 10 minutos de voo, o helicóptero chegou acima da Sixth State. Vista aérea, a Sixth State era realmente diferente de antes. Após se tornar general interino, Shuna imediatamente reforçou o controle do exército e estabeleceu regras rígidas. Ele também estendeu a política de livre comércio adotada pelo Grupo dos 10. Mesmo sob uma ditadura militar, o governo não usou nenhuma autoridade ilegalmente. Comparado a antes, o governo militar liderado por ele era mais justo e imparcial. Os benefícios de sua ação eram evidentes. Não apenas os sobreviventes da cidade de Wangai começaram a migrar para esta rua, mas também sobreviventes de cidades próximas seguiram o exemplo. Ao mesmo tempo em que aumentavam a força de trabalho, também trouxeram a tecnologia necessária para esta rua. Os arranha-céus do círculo interno e os edifícios do círculo externo começaram a parecer mais prósperos. Jiang Shen notou, enquanto estava no ar,
que a entrada subterrânea do esgoto agora fazia parte do muro recém-construído do círculo externo. Além disso, pequenos acampamentos cercavam a sexta rua e se espalhavam pelas ruínas. Os acampamentos eram, em sua maioria, construídos por empresários alocados na sexta rua. Devido ao aumento gradual do preço das terras no círculo externo, eles construíram suas fábricas e acampamentos fora da muralha. Pagavam impostos ao governo militar, seguiam as leis da sexta rua e aceitavam a proteção da equipe de patrulha. A pequena cidade era como uma semente, espalhando-se pela terra árida e gerando o nascimento de um novo broto conhecido como civilização. O guia no solo acenou com os seus sinalizadores, notificando o helicóptero de que era seguro pousar. Após parar completamente, Jiang Shen saltou do helicóptero e viu Shunan já esperando na porta. Quando o helicóptero apareceu no radar, Shunan imediatamente correu até ele. "Faz tempo que não te vejo." "Quanto tempo faz?" exclamou Jiang Shen para seu velho amigo. "Já faz meio ano. Quer dar uma olhada na minha casa?" Shunan riu. Comparado a todos os outros, ele passou pela mudança mais significativa. Jiang Shen lembrou que, quando o libertou do porão, ele ainda demonstrava ingenuidade. Mas agora, ele estava calmo e reservado. "Claro, é conveniente." Jiang Shen aceitou alegremente o convite. Um carro de aparência comum parou na frente deles. O motorista cumprimentou-os e abriu a porta. Foram 10 minutos de carro até o prédio do conselho. No topo do prédio ficavam os escritórios do governo militar, e 2 dos cômodos eram a casa de Shunan. Shunan convidou Jiang Shen calorosamente para entrar, e eles se sentaram no sofá. Zhou Xiaoxia, em roupas casuais, saiu para servir água para eles. Só de olhar para ela, o estado mental da ex-viajante solitária parecia ter se recuperado drasticamente. Embora ele não soubesse se ela havia recuperado a memória, pelo menos ela não vivia mais na miséria dos mercenários de Huizong. Os dois conversaram e começaram a discutir o desenvolvimento da Sixth Street. Devido à influência do crescimento econômico, a população total da Sixth Street cresceu de 53.021 no último trimestre para 82.102 neste trimestre. O número de fábricas aumentou de 37 para 239. O número de comerciantes registrados aumentou de 301 para 2.000, e há 29 novos mercenários, 105 equipes de caça e 421 grupos de catadores. São números explosivos. Jiang Shen não pôde fazer nada além de elogiá-lo. Shunan assentiu. O crescimento econômico se beneficiou principalmente da cruzada do outono passado. O crescimento populacional foi atribuído ao crescimento econômico e à estabilização política. E suas sábias decisões, zombou Jiang Shen. "Ah, é sua promoção sábia", disse Shunan humildemente. "Ah, não me venha com essa, sua conquista é sua conquista." Shunan não respondeu, mas o sorriso em seu rosto realmente demonstrava orgulho. Shunan pigarreou e continuou, "Depois das boas notícias, as más notícias." "Ah? Quais são as más notícias?" Os sobreviventes que escaparam da cidade de Jia para a sexta rua trouxeram informações do oeste. Nesta primavera, os humanos mutantes atacaram os defensores da sétima área. Com o financiamento da Igreja do Crepúsculo, eles capturaram a cidade de Jia. Por causa disso, o número de rotas comerciais da cidade de Yang diminuiu em 60%, e as rotas que entravam em Huangai pelo sudoeste foram praticamente bloqueadas. Depois de ouvir o relato de Shunan, ele ergueu as sobrancelhas. A cidade de Jia ficava entre Huangai e Yang. Se os humanos mutantes capturassem esta área, os comerciantes entre Huangai e Yang seriam afetados. Comparados aos bandidos sem organização, os humanos mutantes organizados eram obviamente mais preocupantes. "E a sua opinião é?" "Organize a segunda cruzada com o objetivo de libertar Jia", disse Shunan sucintamente. Uma proposta bastante agressiva. A segunda cruzada? O que há para tirar dos humanos mutantes? Jiang Shen ficou um tanto surpreso com a proposta. "Você ainda se lembra do equipamento deles?" Shunan olhou para Jiang Shen com um sorriso. "Equipamento?" "Além das metralhadoras pesadas e da armadura em seus corpos." "Aço grau D." Jiang Shen percebeu de repente. Há uma grande quantidade de reservas de aço na cabeça dos humanos mutantes. Havia o suficiente para transformá-los em armaduras e tratá-los como fortalezas móveis.
A última cruzada pela fonte das bactérias trouxe cristais para cair e acender o fogo da industrialização. E esta cruzada trará o aço necessário para alimentar a chama da industrialização. Nem preciso dizer que foi uma proposta atraente. Embora Jianshen pudesse resolver o problema dos minérios de ferro, o aço grau C exigia mais do que apenas ferro, havia uma alta demanda por metais raros. O aço grau C dos humanos mutantes estava lá e disponível. Era, sem dúvida, uma boa escolha. Quando você planeja agir? Jianshen perguntou em voz baixa. Partindo no outono, terminando no inverno, ele respondeu rapidamente. Esse cara claramente estava planejando isso, pois até tinha uma estratégia em mente. Partindo no outono e terminando no inverno, sobraria bastante tempo para se preparar e terminar a batalha antes que os humanos mutantes ganhassem vantagem durante o inverno. Também era o momento perfeito para eliminar os obstáculos antes da próxima primavera para as rotas comerciais. Mesmo excluindo razões econômicas, os humanos mutantes eram uma grande preocupação. Mesmo que a Sexta Rua não enviasse uma força no outono, não havia a garantia de que não invadiriam durante o inverno. Mas já se aproximava junho, haveria tempo suficiente para preparar a cruzada. Jianshen começou a refletir sobre isso em sua mente. Um ouro post-apocalíptico capítulo 371, grãos de casca se lutarmos, qual é a nossa probabilidade de vencer? Jianshen pensou que Shu não lhe daria uma resposta precisa, mas balançou a cabeça. Difícil dizer. Por quê? Perguntou Jianshen. Com a atual estrutura de comando, mesmo que mobilizemos mais tropas, ainda será difícil vencer. Shu não foi direto. Mudando a estrutura de comando. Você tem alguma recomendação? Antes de retornar da última vez, Jianshen vinha pensando sobre esse problema, mas não tinha a mínima ideia. Ele havia estabelecido a estrutura administrativa, mas a militar. Para ser sincero, além de saber jogar alguns jogos de estratégia, ele era completamente analfabeto em conhecimento militar. Não entendo muito de comando militar. Você não capturou uma coronel. Ela provavelmente sabe mais do que todos nós, disse Shuna. Um vislumbre de estranheza passou pelo rosto de Jianshen enquanto seus olhos se desviaram para o lado. Ain, ela ainda não desistiu de sua lealdade à organização. Com uma leve carranca, Shuna ponderou. Isso não deveria ser possível. Há algo errado com o chip. Você precisa da minha ajuda. Não precisa. Eu cuido disso. Jianshen rejeitou rapidamente a proposta. Shu não levou um momento para processar tudo antes de olhar para Jianshen com ar de dúvida. Permita-me ser honesto. Não é sensato ter compaixão pela cativa. O conhecimento dela é extremamente crucial para sua causa. Espero que o general possa considerá-la seriamente. Sim. Jianshen deu uma resposta vaga. Farei o meu melhor para reformar a estrutura de comando. Você tem um plano preparatório para a cruzada? Vendo que Jianshen não queria continuar no assunto, Shunan sabia que era melhor falar sobre outra coisa, claro. Primeiro, os recursos militares. Podemos usar o banco para distribuir títulos de guerra para financiar a guerra. O pagamento será feito com os suprimentos obtidos dos humanos mutantes. Depois, usaremos o dinheiro arrecadado para comprar armas e munições das principais fábricas militares, o que dará um novo fôlego à estagnada indústria militar. Ao mesmo tempo, o dinheiro será usado para contratar mercenários e equipes de caça, além de pagar o salário dos soldados que se apresentarem ao serviço. Não é um plano ruim, elogiou Jianshen. Uma guerra que não custaria um único centavo, mas que, em vez disso, renderia dinheiro. Usaria o dinheiro dos cidadãos para pagar a conta militar da base Fishbone e usaria as ordens para promover o crescimento econômico. Foi uma jogada brilhante. E os soldados? Quantos soldados podemos mobilizar? Jianshen continuou perguntando. Aproximadamente 1000 soldados. Um número suficiente, Jianshen assentiu, satisfeito. Incluindo os 1000 escravos que Jianshen comprou, ele terá 2000 soldados. Assim que o treinamento for concluído, o efetivo militar da base Fishbone mais que dobrará. Então a preparação para a cruzada ficará por sua conta. Se não houver mais nada, eu partirei agora. Jianshen se levantou. Vendo que Jianshen estava prestes a sair, Shunan também se levantou e o acompanhou até a porta. Ponto. Embora ainda precisasse resolver algumas coisas, Jianshen não tinha pressa. Já fazia mais de um ano, ele queria ver o quão desenvolvida a pequena cidade havia se tornado.
Depois de trocar palavras de despedida com Shuna, Jiang Shen caminhou pelo círculo interno antes de seguir para o círculo externo. Comparado ao ano passado, este lugar realmente se tornou mais próspero. Os prédios ao longo das ruas foram todos reformados. Muitos deles foram demolidos e reconstruídos em prédios de 3 ou 4 andares. Só de ficar ali, ignorando a poeira de radiação verde amarelada, não parecia nem um pouco um deserto. Multidões agitadas, uma variedade de itens. Os viajantes solitários com rifles nas costas negociavam preços com os lojistas, enquanto os soldados em trajes de combate de nanocarbono mantinham a ordem no mercado. Além das roupas cotidianas usadas pelos sobreviventes de Wangai, ocasionalmente havia alguém com roupas drasticamente diferentes. Alguns eram de Luzhou, a 400 quilômetros de distância, alguns eram da cidade de Wu, alguns eram até mesmo da área da Aliança do Norte. Ao mesmo tempo em que trouxeram cristais e mercadorias, também trouxeram a tecnologia que faltava. Por exemplo, um cão mecânico inteligente útil, capaz de transportar até 100 quilos de suprimentos em todos os terrenos, facilitou o trabalho dos catadores de lixo. Outro exemplo foi a seda de uma espécie de aranha mutante. A seda poderia ser transformada em adesivo químico e usada como substituto do adesivo comumente usado. Muitas fábricas privadas já haviam absorvido essas tecnologias e começado a fabricar esses novos produtos. O antigo gueto já havia sido demolido com a construção de prédios e apartamentos. A maioria eram propriedades privadas, com uma pequena parcela pertencente ao governo militar como abrigo. Não havia mais prostitutas desnutridas. O que as substituiu foram centros de entretenimento operados legalmente e profissionais do sexo vestidas adequadamente. Não havia mais refugiados nas ruas esperando pela morte. Desde que a pessoa tivesse condições físicas, podia encontrar um emprego na Rua 6. A diferença aqui em comparação a um ano atrás era a ideia de civilização. Não perca a oportunidade. Grãos de casca frescos. Dê uma olhada. Os gritos de um comerciante chamaram a atenção de Jiang Shen. Uma loja não tão espaçosa estava lotada de pessoas. 2 trabalhadores com aparência de mercenários embalavam os grãos na balança. O comerciante com pele de animal gritava enquanto aceitava o pagamento do cliente e lhe entregava os sacos de grãos de concha. Grãos de casca. Jiang Shen olhou surpreso para os sacos de grãos. Ele se aproximou e perguntou ao comerciante. Quanto é este? 1 quilo por 3 cristais, sem pechinchas. O comerciante não reconheceu o rosto de Jiang Shen, então ele devia ser um estranho. É semelhante ao preço de um pacote de macarrão instantâneo, um pouco mais barato que arroz, pensou Jiang Shen. De onde essas coisas estão sendo transportadas? Perguntou Jiang Shen. O comerciante olhou para Jiang Shen com cautela e não respondeu de imediato. Apenas disse, você vai comprar ou não? Se não, então vá embora. Jiang Shen não se importou com a grosseria dele e pegou 3 cristais do tamanho de um grão e os jogou nas mãos do comerciante. Dê-me 1 quilo. Quando o comerciante viu os cristais, um sorriso rapidamente apareceu em seu rosto e ele lhe entregou um saco de grãos de concha com as 2 mãos. Com o saco de grãos de casca na mão, Jiang Shen ficou parado ali por um tempo antes de caminhar até a área do armazém. Quando chegou, Zhao Xu já estava esperando na porta há algum tempo. Ao lado dela estava outra pessoa, o Yodi, do Poço Gigante. Os olhos de Yodi brilharam quando ele viu Jiang Shen e rapidamente foi cumprimentá-lo. Senhor Jiang, nos encontramos novamente. Trouxe os escravos que o senhor queria. Onde eles estão? Jiang Shen olhou ao redor. Não havia mais ninguém à vista. Claro que não é aqui. O comércio de escravos geralmente é feito no abrigo do lado de fora do muro. É uma regra que você estabeleceu. Zhao Xinyu se aproximou e explicou a Jiang Shen. Poderia ser uma regra estabelecida por Shuna. Jiang Shen não sabia. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.